Nós, nesta tarde, Senhor, estamos gratos porque a tua graça nos basta e que nós tenhamos prazer na tua presença, Senhor. Muito obrigado por podermos falar com as orações de outros, mas sabendo também que de alguma forma tu as fizeste chegar até nós para a nossa bênção. Mas muito gratos por isso, por aqueles que tu tens levantado para compor, para marcar uma geração com histórias e com vida, Senhor. Eu quero agradecer por isso, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada nós falámos acerca da palavra no centro da nossa vida, não é? A palavra de Deus como um instrumento de mudança em nossa vida, como a parábola dos solos, que representa o coração humano, e falamos a importância de a nossa vida ser um terreno e não um caminho. O lugar onde Deus pode trabalhar. Falamos da importância também de não deixar que pedras estejam na nossa vida, coisas que bloqueiam o nosso crescimento, e que a palavra possa criar raízes em nós. Falamos um pouco acerca disso. Eu não vou pregar o que falei a semana passada. E também falamos da importância de estar atento aos espinhos, aos amores concorrentes ao nosso amor com Deus, que pode impedir a força da semente em nós, para que possamos ser um terreno fértil. Hoje vamos falar acerca de Cristo no centro da nossa vida. Ou seja, vamos falar da centralidade de Jesus. Porque hoje há um tipo de fé um pouco estranho. Eu acho que sempre houve. Eu vou evitar nomes e não vou falar de ninguém. Não vou falar de pessoas, mas não vou identificá-las. Um certo líder religioso decidiu seguir os passos de muitas celebridades que lançam perfumes com os seus nomes e agora vende a fragrância para os fiéis da sua igreja. Ele tem vários milhões. A nova estratégia da arrecadação do óleo intitulado Apóstolo está sendo divulgada nos programas da igreja. Não é? Eu não sei se lançaria uma fragrância, não sei, eu não tenho muito jeito para perfumes, não é? Por isso. Mas é estranho como as pessoas fazem negócios, não é? É estranho as coisas que se vê a realizar, atos estranhos, benzer objetos para levar para casa, coisas macabras mesmo. Numa das notícias que li também, fiéis têm sexo com o legado pastor porque faz parte de um processo de libertação de uma maldição profunda. Isto é no século XXI, supostamente, em países esclarecidos. Será que isto é fé? E ao mesmo tempo também nós reconhecemos que paralelamente há muita manifestação do poder de Deus. E hoje, curiosamente, eu decidi falar de um episódio muito interessante sobre os milagres. Os milagres que, por vezes, que vimos na altura de Cristo e que verdadeiramente, às vezes, levou a conceitos errados sobre quem Cristo era. Para percebermos isto, para entendermos melhor e visualizarmos e vivermos a centralidade de Jesus no nosso dia, vamos ver um episódio que marcou a história de Jesus. A hora estava chegando-se em que ele iria partir, e aproximando-se daquele dia, ele estava a fazer a sua última viagem para a Galileia. Quem está a fazer o Breira Privado, sabe o que eu estou a falar? Estava lá no norte, a fazer a sua viagem à volta daquele mar, onde tantas vezes andava, o mar da Galileia, e ao andar por ali, finalmente ele decidiu pegar, como costuma, em alguns dos seus discípulos, que eram 3, chamados Pedro e João. Sempre igual. E ele pegou neles e levou-os à parte para um monte, possivelmente o Monte Hermão, onde ele foi orar. Ele sabia que iria enfrentar Jerusalém, passava um tempo, poucas semanas, iria morrer. E naquela altura havia um tempo de grande oposição aos líderes religiosos. E assim pega naqueles discípulos e o apóstolo Pedro, muitos anos depois, uns 40, 50 anos depois, ele escreve na sua carta... deixa eu ver se isto... Ligas? Ok. Ok. Porque ele, dizia o Pedro, recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem eu me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu
e estando nós com Ele no Monte Santo. Por isso Pedro estava a presenciar aquilo e relata isto 40 anos depois, que naquela altura o Pai falou com ele. E verdadeiramente aquela história é uma história incrível. E vamos ler em Lucas, no Evangelho de Lucas, ainda que as outras 3 evangelhos também falam dele, mas Lucas capítulo 9, vamos fazer a leitura em Lucas. Lucas 9, versículo 28. Quem encontrou, diz, graças a Deus. Quem não encontrou, continua à procura. Ok? Não desistam. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Enquanto ali estava, ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falaram com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se espremidos de sono. Mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. E ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhes Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui, então, façamos 3 tendas. Uma será a tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo o que dizia. Este Pedro é incrível. Graças a Deus por ele. E enquanto se falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvir. E depois desta voz, achou-se Jesus sozinho. Os calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. E no dia seguinte, ao descerem, eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. E eis que de entre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas o meu filho, porque é o único. O espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito atira por terra. Convulsionam até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. E respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. E quando se ia aproximando, o demónio o atirou ao chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. É interessante este episódio, tem 3 partes que eu gostaria de ver convosco. Não é? Realmente 3 formas de espiritualidade, 3 formas de um relacionamento com Deus que acontece diante deste episódio incrível que é esta subida a este monte. Não é? O que poderíamos chamar, a primeira delas, Ismael, acho que vais ter que me ajudar porque... Consegues? Ok, eu acho que agora está. Chamada a espiritualidade do monte. Isso é o que Pedro e Tiago e João veem. Eles conseguem ver milagres incríveis. Quais são os 4 milagres que conseguimos ver aqui? Primeiro, versículo 29. Qual é o primeiro milagre? Transfiguração de Jesus. Jesus mudou. Jesus voltou, possivelmente, um pouquinho do seu estado original na altura do seu Pai. A sua cara mudou. Houve uma transfiguração completa. O segundo deles é quem aparece por lá. Moisés e Elias. Moisés, que tinha o seu corpo desapareceu, diz que Deus o enterrou e Elias foi arrebatado vivo para o céu. Estavam ali Moisés representando a lei e Elias os profetas. O terceiro milagre esse é o quarto, mas há uma aí no meio ainda, que é uma nuvem que os envolve luminosa. Ou seja, não chegou só a ver Jesus, mas há algo espetacular que está à sua volta. E para surpreender o clímax de tudo, é o próprio Pai, uma voz saindo do céu, que diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Havia 3 anos que Jesus tinha ouvido aquelas palavras. Mais ou menos. 3 anos e pouco. Na altura do seu batismo.
E Jesus novamente, porquê que o pai falou a esta altura? Eu acho que eu sei porquê. Porque o filho precisava de ouvir. O filho precisava de ouvir. O que é interessante é que, neste momento, quer dizer, percebemos esta espiritualidade de Deus, eu chamo a espiritualidade do milagroso, que é uma êxtase, mas sem entendimento. Eles veem tudo aquilo, mas passa-lhes muitas coisas ao lado. Eles experimentam milagres como realmente singulares, que nenhum dos outros discípulos experimentaram, mas eles não conseguem entender o que Deus estava a falar. E sabem porquê? Vamos ver porquê. Primeiro, eles não perceberam realmente quem era Jesus. Qual a proposta deles? Vamos fazer uma? 3 tendas. Ele não falou de fazer uma magna tenda para Jesus e 2 mais pequenas para os outros, não. Jesus, eles não perceberam. Claro, eles perceberam que Jesus era importante, mas vamos fazer uma tenda para os 3 que estão aqui, importantes. Claro que ele queria. Ele não percebia que Jesus era incomparável. E até o próprio pai saísse com aquela expressão: este é o meu filho amado. Tal como no início do ministério. Não é? Muitas perguntaram a um estudioso porque é que o cristianismo é tanto distinto das outras religiões, porque é que é diferente. E ele respondeu: bem, Cristo foi o único que morreu e ressuscitou. E é verdade. Não é? Jesus, Cristo, é e sempre será o caminho, a verdade e a vida para o Pai, e ninguém irá a Ele, a não ser por Ele. Haverá muita gente bem intencionada que tenta chegar a Deus e que tem a sua fé em Deus, mas só há uma forma de chegar até Deus: através de Jesus. Muitas pessoas têm uma espiritualidade cujo centro não é Jesus. Cristo não é o centro da sua espiritualidade. Pode ser a sua igreja, pode ser os milagres, pode ser a sua própria vida. São pessoas que não percebem que Cristo é único, é singular. E Pedro, João e Tiago, mesmo no meio do milagroso, experimentaram aquele milagroso, não entenderam isso. Não entenderam que Jesus era central. A nossa espiritualidade tem que ser centrada em Jesus. Jesus é o começo e o fim da nossa fé. A outra coisa que eles não percebem é a missão de Jesus. Eles não percebem verdadeiramente o que é que Jesus estava aqui a fazer de toda a forma, não é? Porque há uma conversa curiosa. Há uma conversa entre Jesus e aqueles 2 homens. O que é que eles conversavam? Versículo 31. Falavam da sua partida para Jerusalém. Os 3 estavam a conversar. Eu penso que havia aqui uma necessidade do filho, de um incentivo. Eu acho que havia necessidade do, vamos dizer assim, um empurrão final, no bom sentido, não é? Ou seja, ele precisava, Cristo precisava, eu acho que Deus trouxe aquelas diferentes confirmações à sua vida, não é? Como um homem estava a lutar contra o que estava à sua espera. Eles conversavam da sua partida. A palavra partida, curiosa, significa êxodos. É a mesma que nós usamos para o êxodo. Êxodo era o que descreve aquela viagem mais arriscada que o mundo já experimentou, que foi um povo inteiro confiando em Deus, passando um deserto e chegando a uma nova terra. Isso era o que Jesus estava prestes a fazer. Com uma total confiança em Deus, Jesus estava empreendendo a maior aventura, a sua viagem para Jerusalém. Uma viagem cheia de perigos, implicava a cruz, mas terminaria em glória. Tal como o êxodo havia trazido libertação ao povo de Israel da escravidão do Egito, o êxodo, a partida de Jesus, estaria pela cruz do Cordeiro de Deus, da salvação para todos os que haviam de crer. Será que eles discerniam isso? Não parece. O versículo 43 diz que todos ficaram maravilhados diante da majestade de Deus. E o 44, Jesus diz: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Eles não entendiam a centralidade da missão de Jesus. Porquê é que Jesus estava aqui? E já tinham passado 3 anos com ele, gente.
O que também percebemos é que mesmo diante de todas aquelas experiências de milagres, eles não entendem a centralidade da sua própria missão. Ou seja, e eles verdadeiramente, tendo aquela experiência, eles queriam continuar com ela. É muito interessante porque Pedro, claramente, quando fala aquilo, ele dá a entender que eles queriam ficar lá, eles queriam prolongar aquele tempo. Eles queriam que, verdadeiramente, lendo os outros evangelhos, nós percebemos que eles queriam que aquele tempo se prolongasse. Porquê? Porque tempos bons são sempre bons para prolongar-se. Quantos de nós não gostamos de fazer retiros em que Deus fala connosco? Quando nós não gostamos de chegar à igreja e ouvir Deus falar connosco? Quando nós não gostamos de ter momentos de paz, serenidade, proximidade de Deus? Momentos que nós queríamos prolongar. O mundo da transfiguração sempre é um lugar mais agradável do que o dia a dia. E muito mais do que a cruz. Mas o monte da transfiguração só nos é dado para proporcionar forças para o ministério todos os dias e para nos fazer capazes de andar no caminho da cruz. Susanna Wesley foi uma mãe de 9 filhos, vivos até a idade adulta, mas ela teve 19 filhos. Não havia máquinas de lavar naquela altura, nem aspiradores, nem slow cookers, nem aquelas panelas milagrosas que fazem a comida, metes para lá coisas e sai qualquer coisa de lá. Não sei se é muito bom, mas pronto. Pode ser Bimbi, pode ser Bambi, pode ser tanta coisa. Ou seja, naquela altura em que não havia nada disso, esta mulher, com 9 filhos, ela sempre tinha um tempo para falar com cada filho. Eu não aceito mais que não tenho tempo para falar. Ela conseguia arranjar tempo. E dela nasceram dois homens que marcaram a história de todo o mundo. Charles Wesley e John Wesley. Porquê? Porque esta mulher, o que ela fala é interessante, era uma mulher de oração. E ela diz: ajuda-me, Senhor, a lembrar que a religião não deve confinar-se à igreja ou à cela. Não sei porque está a cela, mas exerce apenas na oração e nem exercer-se apenas na oração e na meditação, mas sim em todas as partes onde eu estou, na tua presença. Esta mulher, com tantos trabalhos para fazer, acreditava que Deus estava presente em todo lugar e que a sua missão não era simplesmente receber, mas a sua missão era receber para depois sair e para depois dar. Ou seja, um momento de glória não existe por si mesmo. Existe para recobrir as coisas comuns com uma luminosidade e um brilho que nunca tiveram. Nós recarregamos as baterias no monte, mas a nossa missão é onde nós vivemos. É onde exercemos o nosso ministério. A igreja, um retiro, um pequeno grupo, é um lugar para recarregar baterias, mas a nossa missão é no mundo, no nosso lugar de trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança. Ou seja, às vezes nós pensamos que ter estas experiências com Deus é o final de tudo, mas não. É simplesmente a passagem de tudo. Porque no vale havia uma outra espiritualidade. E é o que nós vamos ver. Os outros 9. Como é que eles estavam, os outros 9? Os outros 9, disse em português, estavam fritos. Porque tiveram aí um problema que não conseguiam dar solução. Ou seja, eles tiveram o que nós podemos chamar a espiritualidade do vale, a espiritualidade do conhecimento. Os 9, ao estando no sopé daquele monte, quando os outros desceram no dia seguinte, por isso passaram lá à noite, quando chegaram lá, eles perceberam que os outros 9 estavam a enfrentar um problema que não conseguiam resolver. Era um menino. Um menino que nos outros evangelhos, que nós fomos ver os 3 evangelhos, percebemos que não era uma criança, já seria um jovem, mas que desde criança, e dá a entender no grego, que era desde que estava no ventre da sua mãe, era uma criança perturbada, endemoniada. Onde o demónio tomava conta daquela criança e levava a fazer coisas inimagináveis. Por várias vezes a morte tentou-se matar e o seu pai estava verdadeiramente aflito. Não é?
aí aflito e pediu ajuda a Jesus. Pediu que Jesus intervisse naquela situação. Mas o que entendemos claramente é que os discípulos não tinham conseguido fazer nada. E Jesus, quando vê aquilo, Jesus dá aqui um grito. Nos evangelhos dá a entender que ele grita. O que é que ele diz no versículo 41? Ó geração incrédula. Por isso ele ficou com compreensão profunda de que o que faltava ali era fé, uma fé exercida de uma forma diferente, em que o poder fosse real. Os discípulos, diz o Evangelho de Marcos, estavam a discutir com os escribas. Os escribas estavam a discutir com eles. E estavam a discutir porque é que aquilo não conseguia se fazer, não é? É interessante, porque quando Jesus pergunta ao pai da criança desde quando, ele responde desde a sua infância. E Jesus então expulsa aquela criança. Lutero, comentando a resposta de Jesus, diz assim: eles não puderam, porque ele diz que os discípulos não puderam porque há demónios e demónios. Ou seja, nem toda a batalha espiritual tem o mesmo nível de resistência. E os discípulos pensam que simplesmente fazer o mesmo que sempre fizeram iria funcionar, porque eles tinham já expulso demónios. Quando saíram 2 a 2, eles tinham feito curas, eles tinham pregado o Evangelho, eles tinham visto Deus agir. Mas aqui estava algo que eles não conseguiam fazer. Lutero diz, eu acho interessante, porque há demónios e demónios. Há um nível de guerra espiritual que eles não estavam habituados. E o poder que eles precisavam de ter era um poder que vinha por uma vida de oração e jejum. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: porquê é que nós não podemos expulsá-los? Diz o Evangelho de Marcos. E disse-lhes: esta casa não pode ser com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Ou seja, não há forma para tu e eu contornares uma vida de intimidade com Deus. Não há forma para tu e eu estarmos chegados a Deus a não ser por uma vida de oração, a proximidade dele. E há alturas em que, quando a luta é maior, há alturas em que nós temos que entender que o jejum é uma ferramenta para ti e para mim nos nossos dias. Jesus disse que quando o noivo fosse retirado, então eles jejuariam. O noivo já foi retirado? Não. Jesus já foi retirado? Já foi. Naquela altura ele foi retirado. Não é? Ele vai voltar outra vez. Então este é o período em que nós temos. Um período para buscarmos a Deus. Às vezes não basta estarmos mais ou menos. Não basta sabermos coisas. Temos de passar à ação. O conhecimento não é tudo. A discussão não é tudo. Verdadeiramente precisamos de sair. Precisamos de ir lá fora encontrar as pessoas. Porque é onde elas estão. E precisamos que o nosso Evangelho funcione. Ou seja, não vale a pena tu ires de encontro a alguém e pensas assim, bem, o teu problema não tem solução. Tudo tem solução para Deus. Para Deus não há coisas impossíveis. Se tu vais sem acreditar, então verdadeiramente não vais ver Deus agir. Mas, finalmente chegamos ao último ponto que eu queria falar, que é a espiritualidade de Jesus. Eu acho que é muito interessante olharmos para as 3 coisas que eu queria ressaltar. Primeiro, a oração de Jesus. Porquê é que Jesus foi ao monte? Porquê é que os discípulos foram ao monte? E o que é que acontecia com os discípulos? Versículo 32. Eles estavam premidos de sono. Vocês acham que Jesus não estaria premido com sono? Eu também acho. Quem é que estava à frente da batalha sempre? Quem é que estava a andar para a frente sempre com o barco? Era Jesus. Jesus estaria arrebentado. Mas Jesus sabia que a oração é essencial para a vida. Porque ele orou, aconteceram coisas incríveis. O rosto mudou, a glória de Deus desceu sobre ele. Se queremos ver Deus agir a nosso favor, nós temos de orar. Porque ele orou, o Pai o preparou para a cruz. Antecipa o Filho o grande momento da sua vida. E dá uma experiência de glória antes de vir aqui à Terra.
e dá uma conversa singular com aqueles dois homens, Elias e Moisés. Seria tanto de ouvir aquela conversa. Eu estou certo que quase foi isto. Elias e Moisés a conversarem com Jesus, dizer: Jesus, vai, não passe à frente. Se fosse nos dias de hoje, é assim, estamos juntos. Eu acho que eles os encorajaram para a cruz. Porque Jesus estava a sentir naquele momento. E naquela altura, porque Jesus orou. Interessante isto, porque às vezes nós esquecemos isso. Esquecemos a necessidade de estarmos despertos. Senhor, mantém-me sempre acordado diante de Ti. Alguém escreveu. Achei muito interessante isto. Nos momentos decisivos da vida, Jesus reconhece a necessidade de direção e orientação do Pai. Ele sabia que em tudo, e ele necessitava da aprovação do Pai. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. É um segredo que ele precisou de aprender quando homem, a depender do Pai. É um segredo que tu e eu precisamos de aprender como homens, a depender do Pai. E como é que nós aprendemos a depender do Pai? Orando. Quando eu me esforço, eu trabalho. Quando eu oro, Deus trabalha. Às vezes nós, não sei se vocês são como eu, mas eu tenho a tendência de a oração não ser o primeiro recurso. A minha tendência é a oração ser o último recurso. Mas a oração devia ser o primeiro recurso da nossa vida. O recurso em que nós buscamos a Deus e clamamos a Ele, entregamos a Ele tudo. Quando nós lemos a armadura do cristão, em que fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, termina assim em Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Ou seja, o que temos que cobrir em tudo é uma oração que acontece sempre. A espiritualidade de Jesus passa por esta dependência. E tu e eu, se queremos aprender a crescer na nossa caminhada com Deus, a ter intimidade e poder espiritual na nossa vida, nós temos de orar como Jesus. Segundo, e ele aprendeu a obediência. Uma das diferenças supremas entre Jesus e nós, um dos factos que Jesus fazia sempre, é que ele sempre procurava: Pai, o que queres que eu faça? E nós sempre dizemos o que é que queremos fazer. Jesus, quando tinha algum problema, não tentava solucioná-lo na força do seu próprio pensamento. Não. Nem procurava conselhos humanos. Não. Ele procurava um lugar solitário e procurava Deus. A agenda de Jesus com Elias teve a ver com aquela partida. Mas é interessante como vemos, depois deste encontro, ele diz no 44-45 que ele estava resoluto para ir para lá, que ele iria morrer entregue nas mãos dos homens. Mas vejam o versículo 51. Alguém pode ler o 51? E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E algumas versões dizem que no seu semblante se via o propósito de ir para Jerusalém. Na sua cara. Vemos isso logo a seguir também. Que os próprios samaritanos reconhecem como aquele que ia para Jerusalém. Porque na sua cara havia uma determinação. Ele estava determinado em obedecer. O caminho da obediência será difícil, mas ele não iria deixar de percorrer. Porquê? A morte de Jesus não foi a segunda opção do Pai. Não foi porque o homem pecou. Claro que a morte de Jesus vem por causa do pecado do homem. Mas vemos no livro do Apocalipse, capítulo 13, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus nos amou, mesmo antes de nos ter criado. Ou seja, Jesus, quando foi à cruz, ele simplesmente estava a cumprir algo que desde o princípio havia sido concebido. E a obediência muitas vezes nos vai levar por caminhos difíceis. Por caminhos que nós não gostaríamos de trilhar. E finalmente, Jesus
tinha poder para cumprir a sua missão. Ou ao final da sua missão encontra-se entre aqueles que não conhecem a Deus, que vivem vidas miseráveis, que estão debaixo da opressão de demónios, que se encontram afligidos por dúvidas, por dívidas. Porque o mundo onde tu estás, onde nós passamos, é simplesmente um lugar de passagem para depois podermos fazer a nossa missão lá fora. Eu ontem fui muito abençoado por um WhatsApp que recebi à noite. Eu raramente vejo, particularmente, vídeos, mas decidi ouvi-lo. E a história era uma história de duas famílias. Agora, o pessoal de manhã vai me desculpar porque eu estive a ouvi-lo outra vez. Então há pormenores ligeiramente diferentes. Eu sou muito mau para pormenores quando tenho que ler várias vezes. Duas famílias que no século XX, no princípio do século XX, em 1921, saíram da Suécia. Eles eram parte de uma igreja, dedicados na sua igreja. E saíram como missionários para o interior de África. Chegaram ao Zaire, ao Congo, naquela altura de Congo belga, e entraram pela mata adentro, algumas delas abrindo a mata com as suas katanas para poderem entrar, até procurar as aldeias não alcançadas. Nas primeiras aldeias realmente eles não os receberam, e então eles tiveram que avançar, até que um deles ficou num posto de missão, e uma das famílias seguiu avante. E chegando a uma certa aldeia, nem mesmo na aldeia eles deixaram de dormir. E então ele saiu para fora da aldeia, e lá fora construiu uma cabana em barro onde tinha a sua família, o seu filho. E naquela altura eles começaram assim, na aldeia foi dada uma ordem que ninguém poderia ir ter com os missionários, a não ser uma criança que ia lá vender ovos e galinhas. E aquela criança que ia lá vender ovos e galinhas, aquela mulher começou a falar de Jesus. O surpreendente na história é que aquela criança veio-se a converter. A mãe, aquela mulher ficou grávida, estavam à espera de uma menina, que nasceu entretanto. E quando viram a dificuldade que havia, o chefe da aldeia deixou que alguém viesse ajudar. Mas não adiantou muito, porque passado cerca de 15 dias, aquela mãe morreu de malária. O pai ficou desolado com a ideia e pegou os dois filhos e foi-se embora da aldeia. Amargo porque perdeu a mulher, estava com dois filhos pequenos, uma delas com menos de 2 anos e não tinha ninguém, a não ser uma criança que se converteu. Ao voltar embora, ele vai encontrar-se com o casal, amigo deles, que tinha ficado no campo, lá naquele posto de missão, e vendo-os, decide deixar a sua filha com eles, para poder voltar para a Suécia, porque sabia que na Suécia ninguém ficaria a tomar conta de um bebê e de uma criança de 5 anos. Então volta para a Suécia e aquele casal que ficou com aquela criança pequenina é envenenado e morrem também ali na África. Um outro casal fica com a criança e volta para os Estados Unidos e cria aquela criança. E muitos anos depois, Aida, ela vem a casar com alguém, com um missionário, um professor de uma escola bíblica e naquela altura ela sabia um pouco da sua origem, mas não sabia em pormenor todas as coisas. Até que de repente ela lê um jornal da Suécia e depois traduzem para ela de uma cruz branca no coração de África. E naquela cruz estava o nome da sua mãe, onde ela tinha sido enterrada. E aquilo traz ao seu coração o desejo de encontrar a sua história. Não é? E quando eles fazem 25 anos de casados, com amigos juntam-se e permitem que eles cheguem até à Suécia para que ela conheça o seu pai. Ela vai à procura do seu pai, encontra o seu pai, vira casado outra vez, entretanto a sua segunda esposa tinha morrido, mas tinha ficado 4 irmãos. E ao falar com os seus irmãos, ela sabe que o seu pai, quando chegou à Suécia, nunca mais recuperou daquele desgosto. Entrou em álcool, numa depressão profunda, e naquela altura estava já numa fase quase final da sua vida, com diabetes e com outras doenças, sozinho num quarto.
E os irmãos disseram, vai, mas não lhe fales, nem penses falar de Deus, porque se tu falares de Deus, ele vai te amaldiçoar. E ela vinha tão longe, como é que não iria falar de Deus, não é? Quando ela chega àquele quarto, a irmã que ela levou lá dentro diz, está aqui a Aida. E o pai se volta para ela e lhe diz, eu nunca te quis abandonar. E então, ela conta, entretanto, o que tinha ouvido. Tinha ouvido falar que aquela criança que se tinha convertido tinha sido professor de uma escola. E naquela escola, entretanto, levou a que pessoas se convertessem e a aldeia se convertiu. E naquela altura havia mais de 600 pessoas naquele lugar, por causa do testemunho dos seus pais. Mas, para a surpresa dela, e quando estava a falar com o seu pai, ela contou aquela história e depois despediu-se do pai. Ela viu as mudanças no coração do pai. E diz que quando ele morreu, umas semanas depois, ele terminou falando em Swahili, a língua que tinha aprendido lá em África. Mas, no entretanto, quando ela volta depois para Estados Unidos, depois vai a uma conferência na Inglaterra, e na Inglaterra, numa conferência, encontra alguém que estava a representar as igrejas do Zaire. 100 mil cristãos haviam naquele país, naquela altura já. E ao aproximar-se dele, ele começa-lhe a perguntar, ela pergunta-lhe a ele se ele conhecia aquela aldeia. E aquele rapaz diz, eu sou esse menino. E o que é impressionante na história é perceber que depois ele diz assim, lá a tua mãe é a mulher mais famosa naquele lugar, porque ela deu a sua vida para que nós tivéssemos pessoas. Quando nós percebemos, às vezes, isto aconteceu há uns anos atrás, quando nós percebemos que a missão não é necessariamente um lugar confortável, muitas vezes. Há histórias que são assim, não é? Há outras histórias de maior poder em que nós não temos que passar por estes sofrimentos. Mas quando olhamos para Jesus, nós percebemos isso. Que Ele nos convida também a uma vida de oração, a uma vida de obediência e a uma vida de missão. Porquê? Porque Deus está à espera que tu e eu possamos conhecê-lo. Quando Cristo é o centro da nossa vida, tudo faz diferença. Eu acho que os discípulos, quando no final perceberam isto, é interessante, quando eles dizem, Jesus, nós estamos dispostos a morrer como tu vais morrer, a ter o batismo que tu tens. Mas ele diz, bem, vocês também vão receber esse batismo, não é que vocês querem. Vocês também vão morrer, como eu espero, como eu também irei morrer. Mas, verdadeiramente, eles quando perceberam a centralidade de Jesus, então tudo mudou. Tudo mudou. E daqueles homens que estavam a fugir para salvar a sua vida, passaram ousadamente a pregar a mensagem de Cristo. Deus te chama a ti e a mim a vivermos uma espiritualidade autêntica. Uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida de obediência. E que saibamos que o mundo está lá fora à nossa espera de ti e de mim. Para fazermos uma diferença. Talvez tu digas, bem, mas a minha história nunca vai ser igual a desta mulher. Com certeza que não. Mas não importa. Deus nos dá a tua história. A tua história é singular, é única. E pela tua vida tu vais tocar pessoas que talvez tu nunca venhas a saber. Nunca venhas a saber. A minha esperança também, às vezes, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós partilhamos a nossa fé, é o que Deus vai fazer sem nós vermos com os nossos olhos. E por isso eu oro que o Senhor te traga a ti um espírito de fé e percebas que os milagres são bons, todos nós queremos vivê-los, mas nós precisamos de compreender melhor o que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a missão de Jesus. O Evangelho é a nossa missão. O Evangelho é a disposição para tomarmos a nossa cruz dia após dia e seguirmos a Cristo. E para, se calhar, por vezes, sermos surpreendidos com histórias como esta. Para a glória de Deus. Amém? Oremos. Nesta noite, Senhor, eu oro que Tu nos dês um espírito de vida, Senhor, um espírito de fé, de perseverança, um espírito que consegue ver além das nossas próprias vidas
e que acreditam no poder da palavra que é lançada na terra, que vai dar fruto a 30, a 60, a 100. E Senhor, eu oro, Pai, que nós não permitamos que as mentiras de Satanás nos desviem do teu caminho, nos desviem da cruz, nos desviem de uma vida de obediência, de uma vida de fé, de uma vida com propósito, não necessariamente uma vida de conforto. E nós te louvamos também pelas histórias que trazes para nós, as marcas, os marcos da nossa vida, para nós guardarmos em nosso coração. E que tu és o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. E um dia nós poderemos ver-te a ti e saber que todo o nosso trabalho não foi. E de ti ouviremos umas simples palavras. Nem estás sendo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Permite que tu nos coloques e nós possamos ser fiéis pela nossa vida. Toquemos outros com o teu amor e com a tua graça. Pedimos isto por causa de Jesus, nosso Salvador.